dizer o nome desse homem. Mas Ricardo Vizenal está com toda a autoridade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, por estar aqui nessa noite juntamente com a igreja, em mais um culto de missões. Eu não sei se os irmãos lembram, mas o último culto de missões aqui, tem uma pregadora, e eu achei que passou tão rápido, né? Para mim, eu acho que foi praticamente a semana retrasada aí, não recordo bem, mas passou muito rápido para o próximo culto de missões. Mas o irmão aqui, ele falou que mudou, né, o dia, e os tempos passam muito rápido, os dias estão voando. Meus queridos amados irmãos, culto de missões, hoje à noite, eu creio que Deus, Ele já tem falado aos corações que aqui estão nessa noite, que vieram para ouvir a palavra de Deus e para também cultuar o Senhor, oferecendo a Deus o seu culto, a sua oferta de adoração, e isto é bom e agradável aos olhos de Deus. Coisa boa, irmãos, é estar na casa do Senhor Jesus. Eu quero, juntamente com os irmãos, bem rápido, para nós ler um texto bíblico aqui, que se encontra em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Eu vou ler a partir do versículo de número 1, irmãos, juntamente com a igreja, que diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Glórias ao nome de Jesus para todos sempre. Meus queridos amados irmãos, de uma coisa a gente temos certeza, é que fazer missões sem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, é impossível que algo aconteça diferente
no ato missionário e no trabalho missionário. Nesse texto bíblico aqui, vamos ver que, aleluia, Jesus, ele tinha feito uma promessa para a igreja, e essa promessa, que era justamente a descida do Espírito Santo de Deus, o derramamento do Espírito Santo de Deus, promessa essa que veio lá do livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Nós entendemos que, aleluia, o trabalho missionário da igreja, vamos entender que quando João Batista apareceu nas águas do Rio Jordão, batizando ali para arrependimento dos pecados, também sendo batismo ali nas águas, onde ele foi interrogado por alguns judeus naquele lugar, e João dando uma resposta bem sucinta para eles, dizendo que, olha, eu batizo nas águas para arrependimento, mas há de vir um após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, Jesus é revelado para o povo naquele momento em que, aleluia, em que João Batista está batizando nas águas, e quando Jesus aparece ali nas águas, aleluia, João Batista identifica ele dizendo, olha ali o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. A partir dali, irmão, Jesus inicia o seu ministério terreno, aleluia, e começa a fazer, aleluia, as suas escolhas, escolhendo os seus apóstolos e aqueles que havia de seguir a sua ideia de pregar o Evangelho e de instalar aqui na terra o reino de Deus. Homens como Pedro, que foi escolhido, como Mateus, homens como Natanael, Filipe, André e os 12 apóstolos que ele escolhera, todos eles passaram a seguir Jesus Cristo. Aleluia! Jesus dá aos seus discípulos e dá também àqueles que o seguiam as ferramentas, irmãos, para pregar a palavra de Deus naquela época. Jesus ensina a eles como seria o trabalho missionário. Os irmãos lembram que Jesus, aleluia, treina os discípulos e os envia de 2 em 2 para que eles saíssem nas aldeias pregando a palavra e dizendo, olha, vão batendo nas portas, pregando a palavra, a casa que não receber, sacudir o pó da sandália e vá para outra. Jesus ensinando, dizendo, aonde chegardes, saudai-vos com a minha paz, se a casa não for digna, ela voltará para vocês. E eles saem pregando a palavra de Deus. Olha, irmãos, é interessante ressaltar que aqui, aleluia, enquanto Cristo está pregando a palavra, o Espírito Santo de Deus ainda não tinha vindo. Quem estava ali atuando, aleluia, era o próprio Jesus Cristo, ajudando eles, ensinando a palavra, aleluia, e dando a eles autoridade para que eles pregassem o evangelho da salvação. Mas Jesus Cristo, no decorrer da sua caminhada, ele começa a preparar os seus discípulos, dizendo, olha, o Filho do Homem será entregue para os pecadores, aleluia, será crucificado, ele será escarnecido, ele será morto, e ao terceiro dia ele ressuscitará. No capítulo 14 do Evangelho de São João, Jesus chama os discípulos em uma roda de conversa e diz, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito. Jesus prepara o coração dos apóstolos, prepara o coração dos seus seguidores, porque o que havia de vir para frente era muito forte para que eles pudessem suportar. Jesus já estava se referindo ali à sua morte e crucificação. Mas Jesus, aleluia, diz no capítulo 14 do Evangelho de São João, que Jesus ia para o céu, mas que enviaria
o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer ele, mas aqueles que aceitam Jesus como Salvador automaticamente são selados pelo Espírito Santo do Senhor. Jesus estava dizendo: eu vou para o céu, mas, aleluia, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo de Deus ele venha, aleluia, sobre vocês. Jesus, irmãos, aleluia, cumpre o seu ministério, sobe ao Gólgota, aleluia, é morto, é crucificado. Depois os irmãos conhecem a história, ele ressuscita ao terceiro dia, e depois começa a aparecer aos seus discípulos, aleluia, por 40 dias ele começa a aparecer para os seus discípulos. Primeiro ele aparece para as mulheres lá no sepulcro, dizendo: o que é que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele Jesus que morreu, ele está vivo. Vai e diga a Pedro e aos demais. As mulheres saem alegres, vai até o lugar onde ele estava reunido e conta toda a história para Pedro e os demais apóstolos. Depois Jesus, irmãos, aparece para dois discípulos no caminho de Emaús. Os irmãos sabem da história. Jesus aparece para ele. Depois Jesus aparece novamente para Pedro lá na beira do mar, quando Pedro está lá desanimado, aleluia, Jesus aparece para ele novamente. Jesus faz, irmãos, diversas aparições, aparece ali juntamente com, aleluia, onde estavam os apóstolos, e chega para Tomé e diz: olha, Tomé, aleluia, olha para as minhas mãos, olha para meu corpo, toca aqui, olha, aleluia, espírito não tem carne nem tem sangue, oh, aleluia. E Jesus disse para Tomé: tu creste porque tu viste, mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, no capítulo 19 do Evangelho de São João, Jesus aparece novamente para seus discípulos, aleluia. A Bíblia diz que ele soprou sobre eles o Espírito, aleluia. E esse Espírito que Jesus sopra nele era justamente aquele Espírito que Jesus disse no capítulo 14 do Evangelho de São João, que era necessário que ele fosse para que ele viesse. E quando Jesus sopra neles o Espírito, Jesus está dando a eles autoridade, aleluia, está dando a eles ousadia para que eles saíssem para pregar, aleluia, o Evangelho e levar a ideia do reino de Deus para outras localidades, aleluia. Jesus então preparou todos eles, irmãos, aleluia, para a pregação do Evangelho, aleluia, para que o Evangelho fosse anunciado por eles com graça, com ousadia, com poder e com autoridade. E somente o Espírito Santo de Deus é capaz de dar ao crente, irmãos, ousadia para pregar a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, o crente, aleluia, ele não consegue fazer nada, porque tudo que, aleluia, sai da boca do crente tem que vir lá do alto, tem que vir lá do céu, tem que vir, aleluia, de Jesus Cristo, tem que vir através, aleluia, o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, o crente não faz nada, não é nada, aleluia, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens aí na terra. Mas com o Espírito Santo de Deus, irmãos, aleluia, o crente ele é ousado, o crente ele sai pelas ruas, sai pelas veredas, sai pela Judéia, sai por todo canto, prega o Evangelho para o vizinho, prega o Evangelho na escola, na faculdade, no trabalho, onde ele chega, ele fala de Jesus Cristo, porque ele é estimulado, ele é, aleluia, alimentado pelo Espírito Santo de Deus, oh glória. Então, meus queridos e amados irmãos, Jesus ele dá, aleluia, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aleluia, o Espírito Santo, para que eles tivessem ousadia para pregar a palavra. Até então Jesus estava presente com eles, era Jesus que caminhava com ele, fazendo sinais, fazendo prodígio e fazendo grandes maravilhas no meio dele. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus disse para ele, aleluia, eu vos dou poder e autoridade, aleluia, para pregar minha palavra. E disse também que dava autoridade para pisar, aleluia, na serpente, para curar os enfermos, se fosse, aleluia, aleluia, afetado por alguma coisa ruim, Jesus disse que nenhum dano lhes faria mal. É a ousadia, poder e autoridade que Deus dá através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pois bem, meus queridos amados irmãos, até aí nós entendemos que os discípulos, ou seus apóstolos, eles receberam o Espírito de Deus. Ótimo, porque sem ele, nada
acontece sem a intervenção divina no trabalho missionário. O missionário, a primeira coisa que ele tem que entender é que tudo que sai da boca dele para o ouvido do pecador tem que vir do céu, tem que vir de Deus. A excelência não está no vaso, a excelência está dentro do vaso. Aleluia, a glória não é para o vaso, mas a glória é para quem está dentro do vaso. Enquanto o vaso estiver, aleluia, com a excelência da glória de Deus, enquanto o vaso estiver, aleluia, com a presença de Deus na vida dele, aleluia, tenha certeza, missionário, que aonde você for pregar a palavra, aleluia, Jesus de Nazaré, ele vai estar presente para salvar, para arrancar a lágrima do pecador, aleluia, para converter o pecador, para convencer o pecador da justiça, aleluia, e da misericórdia do Senhor na vida dele. Aleluia, só o Espírito Santo de Deus, irmãos, é capaz de convencer o pecador, aleluia, de que ele é carente e dependente da misericórdia de Deus, e que sem Deus ele não chega a lugar nenhum, aleluia, sem a presença do Senhor na vida dele. Então nós entendemos que, aleluia, Jesus deu aos seus discípulos o Espírito. Aleluia, mais uma promessa, irmãos, saiu lá do Antigo Testamento e voou, passeando, aleluia, e veio, aleluia, a igreja foi instalada, aleluia, aleluia, a igreja ela foi estabelecida pelo próprio Jesus Cristo. Aí nós chegamos agora, irmãos, depois que Jesus sobe aos céus, ele dá ensinamento e dá, aleluia, algumas ordens para os seus discípulos. E nós lemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos que Jesus, antes de subir, ele disse para seus discípulos, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. E eu entendo aqui, irmãos, pela palavra de Deus, que Jesus, aleluia, ele era estrategista. O maior missionário que a terra já conheceu. A maior mente estabelecida aqui na terra que conhecia tudo, todos e todo tipo de assunto. O maior de todos os missionários, aleluia, que não abriu sem exceção de nenhuma o desejo, a vontade e o propósito de salvar, desde o grande ao pequeno. Sem fazer acepção de pessoas, Jesus alcançou vidas que para a sociedade não valia a pena, Jesus alcançou. E esta ideia que Jesus trouxe do céu para a terra, ela tinha que dar continuidade. Porque Jesus, irmãos, ele sabe pegar quem não é e transformar em quem é. Aleluia. Jesus sabe pegar a gente lá do pó e levantar e transformar em missionário. Aleluia. Jesus sabe pegar, irmãos, o drogado, o bebo, o viciado, levantar ele, erguer ele lá do lodo, lá da lama. Aleluia. E transformar num missionário. Aleluia. Ei, missionário, nessa noite Deus tem uma palavra para você. Jesus disse, não se ausente de, aleluia, Jerusalém. E eu entendo que Jerusalém é símbolo de adoração. Era o lugar onde era, aleluia, o momento, o lugar de adoração. O povo descia para adorar em Jerusalém. Aleluia. Deus, aleluia, Jesus disse aqui, não se ausente de Jerusalém. Fique em Jerusalém. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aleluia, até que Ele, aleluia, aleluia, depois dê a você, aleluia, as diretrizes do que você irá fazer após, aleluia, você adorar o Senhor. Aleluia, todo missionário, primeiramente, ele tem que ter em mente que ele é um adorador. Aleluia, todo missionário, irmãos, ele sabe como é que ele faz o altar do Senhor. Ele sabe onde é que, aleluia, precisa do conserto. E ele sabe, aleluia, colocar lenha, aleluia, para tocar fogo e oferecer ao Senhor um sacrifício vivo, eficaz, aleluia, que é um culto racional para o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Jesus disse, não se ausente de Jerusalém e espere a promessa, irmãos,
que disse ele que depois desses dias o Espírito Santo seria derramado. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Eu já ouvi alguém vindo me perguntar, irmão Ricardo, e se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu não posso evangelizar? E se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu não posso me integrar ao trabalho missionário? Eu disse, pode. Nada impede você de evangelizar, de fazer missões, de ir para dentro do campo, de enfrentar os leões, de cair, aleluia, de cair de coração, de corpo e alma no serviço missionário. Não depende de você ser batizado com o Espírito Santo, não. Aleluia, não precisa, irmãos, até porque os apóstolos, quando eles saíram de 2 em 2 para pregar a palavra, nenhum deles era batizado com o Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia, e eles foram para o campo missionário e voltaram, irmãos, alegres, pulando, dizendo, olha, Senhor, eu orei, Jesus curou. O outro disse, olha, eu orei, o cego viu. O outro disse, olha, eu expulsei demônio. Jesus disse, calma, oh glória, calma, aleluia. Não se alegreis com isso, aleluia, mas vos alegrei, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Oh glória, nenhum deles era batizado com o Espírito Santo, irmãos, mas tinham o Espírito Santo de Deus e a chama missionária dentro do seu coração. Crente que tem, irmãos, a chama acesa dentro do seu coração, ninguém para ele, a luta não para ele, a adversidade não para ele, as perseguições não para ele. Não tem quem pare um crente, aleluia, que tenha convicção que ele é um missionário local na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, na sua cidade e no seu estado. Oh glória! Tem missionário aqui, irmãos? Aleluia! Tem missionário aqui, fique em Jerusalém, porque a coisa vai ficar boa, irmãos. Aleluia! O negócio vai melhorar. Fique em Jerusalém, fique adorando, fique glorificando, fique, aleluia, louvando ao Senhor. Fique, aleluia, nos pés de Jesus Cristo. Fique na dispensação do Espírito Santo de Deus, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas, aleluia, na vida daqueles que, aleluia, amam só, não sua vida, mas também amam a vida daqueles que Ele não conhece, que ele nunca viu na sua vida. Missionário, irmãos, ele às vezes tem que pisar na lama para alcançar uma alma. Oh glória! Missionário, às vezes, irmãos, ele tem que atravessar o rio, aleluia, nadando para alcançar uma alma para Jesus Cristo. Você lembra da última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Você lembra qual foi a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Depois os irmãos ficam aí pensando. Mas vamos lá. Jesus disse que ficasse em Jerusalém. Eles praticamente, irmãos, estavam treinados por Jesus para a obra missionária, para o campo missionário, para ganhar almas para o reino de Deus. Os irmãos sabem que Jesus não veio aqui na terra, irmãos, para fazer turismo. Ele não veio para brincar. Ele não veio, irmãos, aqui para se apresentar como ídolo. Aleluia, não veio para fazer status. Jesus veio com a missão. E a missão de Jesus Cristo era salvar e buscar os que se haviam perdido. E ele cumpriu a sua missão, aleluia, com muita rigorosidade. E ele deseja que a igreja de Cristo, ela dê continuidade a esse trabalho missionário. Jesus disse, versículo de número 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Essa pergunta, irmãos, porque eles achavam que Jesus Cristo iria libertar eles da opressão de Roma. Aleluia, era Roma quem estava no controle de Jerusalém e de toda Israel. E eles achavam que Jesus Cristo, nesse tempo, ia restaurar o reino a Israel. Aí Jesus deu uma resposta, irmão, que eu vou, aleluia, usar as palavras aqui, aleluia, do nordestino mesmo. Aí Jesus disse, olha, não é da sua conta. O que é que você tem a ver com isso?
Não é da sua conta, não compete a você saber os dias e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aleluia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Aí começa, irmãos. E sereis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Aleluia. Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas. E testemunha, irmão, é daquele que viu, ouviu e que tem veracidade do fato para testificar e testemunhar. Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, porque Jerusalém ouviu a palavra. Jerusalém, Jesus quando estava no pináculo lá do templo, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os enviados de Deus. Ah, se tu soubesse como eu te amo, como eu quero te juntar como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Aleluia, o amor que Deus tem por Jerusalém é tão grande, irmãos. Aleluia, e Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas lá em Jerusalém. Vocês vão chegar lá e vocês vão contar o que vocês viram. Aleluia, vocês vão testificar, aleluia, da minha graça. Vocês vão falar do meu reino. Vocês vão dizer para eles, aleluia, que eles, aleluia, viram o Filho de Deus aqui na terra, que eles estiveram com ele e que ele subiu aos céus, mas que em breve ele vai voltar, aleluia, para restaurar o reino a Israel. Está falando aqui, irmão, de restaurar o reino a Israel. Jesus estava falando de eternidade, oh glória. Jesus estava falando de libertação, não libertação do reino, aleluia, falando de Roma, não, mas Jesus estava falando da opressão do pecado, libertar eles do pecado, libertar da escravidão do pecado, aleluia, e levar eles para o reino da eternidade, o reino da santidade, o reino de Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus para todo sempre. Olha, irmãos, aleluia, não tem como, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, não tem como a gente, aleluia, não falar de Jesus Cristo, aleluia, para um pecador, se você sentiu a graça, a misericórdia e a bondade de Deus na sua vida. Não tem como você chegar para alguém que não é crente, que não é evangélico, e você não abrir a boca para dizer para ela que Jesus ama ela, porque eu fui alcançado apenas com uma palavra que o irmão disse aqui do lado de fora da igreja: ei, irmão, Jesus te ama. No sábado seguinte eu vim para a igreja, no domingo eu vim de novo e depois eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. A palavra eu te amo é uma palavra muito forte, é uma palavra poderosa. Se você disser para o pecador Jesus te ama, talvez ali ele esteja angustiado, aflito, pronto para tirar sua vida, mas quando ouve da boca de um missionário dizer: ó, Jesus te ama, aleluia, as coisas mudam ali por dentro. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele vai na frente fazendo a obra, aleluia, salvando, libertando e curando os enfermos. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aí nós vamos lá para Joel. No livro de Joel há uma profecia de Joel que dizia que nos últimos tempos o Senhor derramaria do seu Espírito Santo, e vossas filhas e vossos filhos profetizarão, e os vossos jovens terão sonhos. Aleluia. O livro do profeta Isaías diz também: eu derramarei água sobre o sedento. Ah, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Aleluia. Olha, irmãos, ter o Espírito Santo de Deus é um carro com tração. Agora, você ser cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, é tração nas 4 rodas. Aleluia. Você cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, é Deus dando mais combustível para você sair pelo campo missionário. Você ser cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, aleluia, é você estar capacitado por Deus para entrar dentro da fornalha ardente. Aleluia. É você estar pronto, irmãos, para enfrentar
Golias, de todo, aleluia, com toda a força que o Senhor lhe dá. Aleluia, você ser cheio do Espírito Santo é você ter a certeza, aleluia, que quando você for, aleluia, para o campo missionário, para pregar a palavra de Deus, Ele vai na sua frente. Oh glória, Ele vai na sua frente, Ele vai endireitando os caminhos tortuosos, aleluia, endireitando, aleluia, quebrando as portas de ferro. A Bíblia diz que quando eles estão reunidos 120 pessoas, aproximadamente, e os apóstolos estavam lá reunidos, a Bíblia diz que veio do céu um barulho, e eles ali foram todos cheios, viram línguas repartidas como de fogo. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outros idiomas. E as pessoas que estavam ali naquela grande festa, que tinha pessoas de todas as etnias da Etiópia, aleluia, de Cesareia, da Frígia e de outros lugares, e eles ouviram eles falando nos seus próprios idiomas. A partir dali, irmãos, oh glória, a partir dali, irmãos, o mundo mais nunca foi o mesmo. Oh glória, a partir dali, irmãos, a igreja mais nunca foi a mesma. Aleluia, porque a igreja ela foi cheia do Espírito Santo de Deus, aleluia. Crente batizado, cheio da glória, cheio da virtude, cheio de ousadia, aleluia. Missionário, irmãos, ele tem que estar, aleluia, apto para quando Deus falar com ele ir para onde Deus mandar, aleluia. Como Filipe aqui, o Espírito Santo de Deus falou com Filipe, vai, Filipe foi, oh glória, aleluia. Eu não sei, missionário, em que situação você está vivendo nesses últimos dias, mas o Espírito Santo de Deus nessa noite, irmãos, ele falou ao meu coração para dizer que há pessoas aqui que vai para o campo missionário, que Deus vai levar você, vai usar você de forma poderosa, aleluia. Deus vai, aleluia, levantar missionários aqui de dentro de Cajazeira, aleluia, e vai levar para um lugar distante, oh glória. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja ela está viva, a igreja ela está recheada com os, aleluia, com as dispensas do Espírito Santo de Deus. Missionário, irmãos, é dispenseiro da graça. Missionário dispensa para lá, dispensa para cá. Aleluia, missionário ele vive para dar do que para receber. Às vezes ele ora, aleluia, Deus cura lá fora, mas não cura dentro de casa. Às vezes, irmão, Jesus salva os outros e às vezes não salva o de casa. Sabe por quê, irmão? Porque missionário foi chamado para dar. Missionário foi chamado para sofrer pelo Evangelho. Deus disse para Paulo: você vai ver o quanto você vai padecer pelo meu Evangelho. E olha, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: se você tem no seu coração a chama missionária, deixa eu lhe dizer uma coisa: se prepare para sofrer pela palavra, porque Jesus disse nessa palavra: por minha causa vós sereis, aleluia, perseguido e vós sereis, aleluia, morto. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você nessa noite: as lutas dessa vida, as batalhas dessa vida, as perseguições que te rodeiam, as angústias que estão te afligindo, a ansiedade que não passa de bater na sua casa, na sua porta. Quantas vezes você foi evangelizar e não aconteceu nada? Jesus não salvou. Quantas vezes você foi evangelizar e não bater a porta na sua cara? Quantas vezes, irmãos, você está passando pela rua e alguém diz: lá vem os crentes, aleluia, lá vem aqueles crentes, só quer ser santo. Você tem que amar até os seus inimigos e você tem que orar pela salvação da alma dele. Olha que duro. Você vai padecer por causa do chamado que Deus tem na sua vida. Você vai ser humilhado por causa do chamado de Deus na sua vida. Mas o apóstolo Paulo disse uma coisa interessante: as lutas dessa vida, as adversidades dessa vida não são comparadas com a glória que há de se manifestar.
Oh, louvado seja o nome santo de Jesus para todo sempre. Alguma coisa vai acontecer na sua vida, alguma coisa vai acontecer no seu ministério, alguma coisa Deus vai fazer ao seu favor. Aleluia, Deus está no controle da situação, aleluia, Deus está no controle da sua vida. Quem tem chamado de Deus, aleluia, tenha a certeza de uma coisa, que sozinho no campo missionário você não vai ficar, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está no controle da vida de todos os missionários que Ele tem chamado para essa grande obra. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.